quero falar para você algo. Quem são as pessoas, pastor, que têm raiz? Raízes com Deus. Raízes que vão fazer ela permanecer de pé diante das tempestades, do mau tempo, das lutas, do vendaval. Quem são as pessoas que têm raízes? É quem lê a Bíblia, pastor? Não. Não é quem lê a Bíblia. Então, quem são as pessoas que têm raízes que vão sustentá-la quando vier a luta? É quem ora, pastor? Também não. Se não é quem lê a Bíblia e também quem ora, não são essas que têm raízes, então, já sei, são as que jejuam. Também não. Então, as pessoas que têm raízes, então é aquelas que precisam ter o Espírito Santo. Também não. Porque o Espírito Santo é a consequência já dessa raiz. É um outro assunto. Então, quem é a pessoa que tem raiz? São aquelas que fazem votos e devolvem sua fidelidade? Essas são as que têm raízes. Também não. Então, as que têm raízes, as que têm muito tempo de igreja. Essas que têm assim mais ou menos 20, 30, essas têm raiz. Também não. Então, afinal, quem são as pessoas que têm raízes? Muito bem. Nós observamos aí uma figueira, não é uma figueira? Plantada numa rocha. Um terreno desfavorável, que não é comum, e ela sobrevive, ela está verde, e ela está dando fruto. Significa dizer que o que muda a minha vida não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Às vezes as pessoas costumam dizer, eu não dou fruto, eu não sou verdinho, eu não estou feliz, por causa do meu marido, por causa do meu pai, da minha mãe, por causa do meu irmão, por causa do meu marido que me largou, por causa da minha esposa que me deixou, por causa do meu filho que me despreza, por causa do salário que eu ganho. A razão de eu estar murcho, a razão de eu não dar fruto é externa. Engana-se você. Problema todo mundo enfrenta. E não se resolve problema de fora, se resolve de dentro para fora. Essa árvore é um grande exemplo. Ela poderia estar morta, mas ela está morta. Ela poderia estar murcha, estava murcha. Ela poderia nunca crescer e nem dar fruto. Ela parou de crescer? Então por que a senhora e o senhor, de repente, atribui seus infortúnios, vive lamentando e culpando Deus e o mundo? Por quê? Pare com isso. Você vai ficar nessa até quando? Você vai culpar teu marido, tua esposa até quando? Tu vai rogar praga e culpar os outros até quando? Você vai ficar lamentando tua vida para a obreira A, B ou C até quando? Por favor, o dia que você quiser um atendimento, estamos prontos para atender. Mas uma coisa é você querer orientação, outra coisa é você querer lamentar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que Deus quer nesse momento? Te condenar? Deus quer te alertar. Abra os seus olhos. Você não está do jeito que está por causa das coisas de fora. É porque falta raiz em você. Entenda, você até tem raiz, mas são muito superficiais. Porque há quem diga, então, se nada do que o Senhor disse me faz ter raiz, então o que me faz ter raiz? Vamos ler a palavra? Pegue a Bíblia. Apocalipse diz assim, Jesus falou, no versículo 8 do capítulo 3, conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Aqui está a raiz. Está aqui. Você pensava que era o Espírito Santo, não é?
Você pensava que era fé, não é? Porque muitos tiveram fé para remover montanha. Cadê eles? Ter raiz é o quê, pastor? Não entendi ainda. Vamos ler de novo? Conheço tua obra, eis que diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste ter raiz. Olhe para mim. É guardar a palavra de Deus. Jesus disse: aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, semelhante é um homem que edifica a casa na rocha, raiz, e bate o vento, as águas contra a casa, e ela fica de pé. Jesus disse: se as minhas palavras permanecerdes em vós, e vós em mim, pedireis o que quiserdes, será feito. É justamente quando eu guardo a palavra que eu começo a ter experiências com quem? Com Deus. E é nas experiências que eu tenho com Deus que minha raiz cresce. Quando perdoei, minha raiz cresceu. Quando ajoelhei e te busquei, minha raiz cresceu. Quando perseguido, humilhado, permaneci, minha raiz cresceu. Você nunca vai ter raiz. Nós nunca teremos raízes se não tivermos experiências com quem? E eu nunca vou ter experiência se eu não guardar a palavra. O que adianta eu saber que o perdão é maravilhoso e eu não perdoo? Estou guardando a palavra? O que adianta saber que a impureza, a fornicação, o adultério, a promiscuidade, a depravação me separa de Deus se eu não guardo a palavra e vivo nela? Tenho raiz? Estou na igreja. Ah, mas eu pratico algumas coisas. Jesus disse: ninguém serve a dois senhores. As coisas boas que eu faço não vão justificar as coisas erradas que eu faço. E é aí que o espírito do engano entra. É aí que Satanás diz assim: ah, mas ninguém é 100%. Mentira. Eu posso ser falho, eu posso ser sujeito a errar, mas estar sujeito a errar e tornar falho não me faz uma pessoa pecadora. O pecado é uma escolha em que eu vivo. Eu posso ser um pecador que não vivo na prática do pecado. E aquilo que eu julgo que é forte demais para mim, eu vou a Deus, porque o mesmo disse que ninguém é tentado além de suas forças. Se a senhora e o senhor hoje decidir guardar a palavra, tu vai ter experiências com Deus. E cada experiência que você tiver, tu vai dizer: poxa, não é que é verdade? A Bíblia diz que se eu permanecesse na oração ia funcionar. Funcionou. Não é que o perdão, eu estou me sentindo tão bem. Olha, eu abri mão daquela má companhia, agora recebi o Espírito Santo. Olha, eu fui fiel a Deus no meu propósito, eu fui para o altar e fui fiel. Não é que Deus honrou? Cada experiência, porque você guardou, praticou a palavra, faz você aprofundar as tuas. Você começa a entender que Deus, Ele vai estar contigo, mesmo nos momentos que parece que não. E sempre que surgir uma luta nova, um desafio novo, Deus vai falar assim: lembra que você foi fiel? Lembra que você obedeceu? Lembra que você permaneceu e eu te ajudei? Agora não vai ser diferente. E ali você cumpre isso que está escrito aqui. Já dou a referência. Olha só. Jeremias diz assim, bendito o homem que confia. Porque há momentos que você não está explodindo de fé, mas tu confia na palavra. Confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor.
porque será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Pode vir o que vier, minha raiz está na fonte que é Deus. Pode vir o que vier, o que está comigo é maior que o meu problema. E estende as raízes para o ribeiro, e não receia quando vem um calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão, está todo mundo se queixando e reclamando, não se preocupa e nem deixa de dar o fruto. Então, resumindo, o que é ter raiz em Deus? Guardar a palavra dele. Se você está aqui e não guarda a palavra, você não tem raiz. Você nunca vai ter experiências com Deus. Mas agora você pode se humilhar, confessar, pedir perdão e dizer: Senhor, a partir do momento que eu passar por aquela porta, a partir de hoje eu vou ter raiz. Amém?